Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Help Química. Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou estar conduzindo com vocês a aula de número 169, Nomenclatura de Hidrocarbonetos, parte 1. Pessoal, antes de nós começarmos a ver o conteúdo propriamente dito, quero fazer um convite muito especial para vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui no Help Química, vai lá embaixo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades do nosso canal. Tudo bem? Essa sequência de química orgânica será postada todas as terças-feiras a partir das 11 horas da manhã. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então, moçada, tá por dentro do canal, assinou, ativou o sininho, as notificações. Vamos começar então com a nossa primeira parte desta aula. Bom, galera, hoje nós vamos começar a falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos. O que são mesmo hidrocarbonetos e o que são mesmo o significado dessa palavra alifático? Galera, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas de átomos de carbono e hidrogênio. E alifáticos, quando nós falamos alifáticos, é o sinônimo de acíclica, ou seja, de cadeias abertas, que não possuem ciclos em suas estruturas. Tudo bem? E para nós começarmos a dar essa nomenclatura, que ela é tão importante para nós conhecermos compostos da química orgânica, antes nós precisamos entender como que funciona o esquema, o esqueleto da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Bom, a sequência ela segue o número de carbonos em primeiro lugar, depois ela vem continuando com uma espécie de um infixo ou intermediário, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele para vocês, e ela é terminada com um sufixo. Como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, eles possuem o sufixo "o". Então é um sufixo de hidrocarboneto, ok? Então, quando nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, o sufixo dele é terminado em "o". Bom, vamos lá. Para nós começarmos a falar das nomenclaturas dos hidrocarbonetos, nós precisamos antes conhecer os prefixos que são dados a cada átomo de carbono. Então, para dar esses átomos de carbono, essa nomenclatura, para darmos esse prefixo, nós começamos se tem um átomo de carbono apenas. Nós chamamos de met. Se possuem dois átomos de carbono, nós chamamos de et. E se tem três? Prop. 4 seria but. 5 átomos de carbono, pent. 6 átomos de carbono, hex. 7 átomos de carbono, hept. 8 átomos de carbono, oct. Tô entendendo, continue, tô gostando, tô gostando. 9 átomos de carbono, non. 10 átomos de carbono, dec. 11 átomos de carbono, um dec. 12 átomos de carbono, dodec. Tem para 13, 14, 15, 16, 20, 1 milhão? Existem. Só que, quando a cadeia de carbonos ela começa a ficar muito grande, nós começamos a usar software de computadores para dar essas nomenclaturas para as estruturas orgânicas ou desenharmos as estruturas cujo a nomenclatura dela acaba sendo muito complexa. Tudo bem, pessoal? Então tá bom, essa é a primeira parte aqui dos prefixos. Vamos continuar porque a gente ainda tem muita coisa a absorver. Por exemplo, o intermediário ou um infixo. O intermediário ou infixo, ele nos conta, ele nos diz qual é a espécie, qual é a natureza das ligações químicas existente entre átomos de carbono. Então, por exemplo, moçada, se possui somente ligações simples entre átomos de carbono, o nosso infixo ele vai ser do tipo "an", ok? Então repita comigo. Se tem somente ligações simples entre átomos de carbono, o nosso infixo é "an", tudo bem? E se possui uma ligação dupla entre átomos de carbono? Ora, se possui ligações duplas entre átomos de carbono, nós damos um intermediário de "en". Ah, gostaram, né? E agora, se for ligações triplas entre átomos de carbono, aí nós usamos "in". Muito que bom! Beleza? Só que
a gente tem ainda mais um pedacinho para cumprir aquelas 3 demandazinhas que nós passamos no começo dessa aula de hoje, que é o sufixo. Como eu já mencionei, quando é um hidrocarboneto, nós acrescentamos a letra O no final da nomenclatura. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos de aplicações desses casos, para que eu não fique aqui somente falando, porrinhando na cabeça de vocês. Nós precisamos treinar um pouquinho. Vamos ver como que ficaria isso. Então, olha só, moçada. Aqui nós temos o primeiro exemplo. É um hidrocarboneto. Quantos átomos... A primeira coisa que nós temos que pensar aqui é quantos átomos de carbono existe. Aí a gente faz a contagem. 1, 2, 3. Oh, que legal! São 3 átomos de carbono. Sendo 3 átomos de carbono, eu venho aqui na tabelinha e falo, que legal! Se são 3 átomos de carbono, é prop. Aí a gente vem cá, ó, corre aqui, e aí a gente acrescenta lá, prop, uau, que legal e tal. Agora, só que prop não é o nome dessa cadeia de carbonos que eu apresentei para vocês. Ela é apenas o nome de um pedaço dessa cadeia de carbono. Está precisando de acrescentar mais alguma coisa aqui. Que coisa é essa que nós vamos acrescentar a essa cadeia de carbonos? É o intermediário. O intermediário, ele conta para nós qual que é a natureza das ligações entre os átomos de carbono. Então, se aqui entre os nossos átomos de carbono nós só possuímos ligações simples, nós voltamos lá e vemos que aqui no intermediário, quando tem ligações simples, é AN. Beleza? E aí, nós chegamos aqui de novo e somamos com AN. Beleza? E agora está faltando só o sufixo para a gente terminar de dar nomenclatura para esse cara. Como ele é um hidrocarboneto terminado com O, nós vamos colocar aqui a letra O. Então, se juntar prop mais an mais O, dá quem? Propano! Muito que bom, moçada! Vocês sabem de tudo de química. Eu ainda fico, às vezes, me perguntando como que as pessoas ainda acham que química é difícil. Mas tudo bem, aqui é o Help Química, nós estamos aqui para ajudar e não para falar se é difícil ou fácil. Então, moçada, já que esse exemplo eu sei que vocês estão pensando assim, que coisa boba, que trem fácil, dá uma coisa mais difícil. Vamos dar uma coisa mais difícil, sim. Então, para o exemplo 2, como diria o Chaves, aquele tá muito fácil, dá uma mais difícil. Está aqui um pouquinho mais difícil, mas nada complicada. Emerson, por que você fala que é difícil? Tá querendo me assustar? Não, gente, eu não tô querendo assustar. É porque ela tem uma particularidade diferente. Por isso que dá a impressão que ela é um pouquinho mais difícil. Vocês vão ver que, no geral, ela é bem tranquila também. Olha só, moçada, por que eu estou dizendo que ela tem uma particularidade em especial? Nós temos aqui uma ligação dupla, certo? Entre os átomos de carbono. Para então nós fazermos isso, darmos a nomenclatura desse composto orgânico, nós precisaremos identificar qual que é a posição dessa ligação dupla, ou seja, em qual região essa ligação dupla se encontra. Para isso, eu preciso fazer a contagem do número de carbonos, que pode ser da seguinte maneira: pode ser como representado aí na tela em vermelho, ou pode ser como representado aí na tela em verdinho. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas numerações nós iremos escolher? Vermelhinha ou verdinha? Bom, moçada, por conversão, a dupla sempre está na menor numeração que é dado a ela. Então, por exemplo, se nós vermos aqui na numeração que está em vermelho, nós temos 2 e 3 na ligação dupla. E aqui na que está em verdinho, nós temos 4 e 5. Então, aqui na verdinha, a ligação dupla está no carbono de número 4. E aqui na vermelhinha, a ligação dupla está no carbono de número 2. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas escolher? A verdinha ou a vermelhinha? Bom, como eu já mencionei nesse vídeo, a menor numeração precisa ser dada para o átomo de carbono, ok? E, consequentemente, para a ligação dupla. Portanto, a numeração escolhida é a que está em vermelho, porque ela, o carbono da dupla, está no 2 e a verdinha
estaria no carbono de número 4. Tudo bem? Então, por esse motivo, nós vamos escolher a nomenclatura, a numeração para ser dada do que está em carbono vermelho. Agora, como dar a nomenclatura para esse cara? Olha só. Primeiro vem o prefixo com o número de carbonos. Nós não temos 6 átomos de carbono aqui, então nós vamos voltar lá atrás na nossa tabelinha e vamos ver que para 6 átomos de carbono, nós usamos o prefixo X. Então, aqui, na hora da gente acrescentar, passar mais um, a gente vai acrescentar o X na nossa nomenclatura, como prefixo de átomos de carbono. Só que nós temos uma ligação dupla no carbono de número 2. Lembra que eu falei que nós precisamos identificar qual que é a posição dessa ligação dupla na cadeia de carbono? Então, nós vamos separar com um traço, com um hífen, e colocar o 2, que corresponde qual é a posição dessa cadeia que essa ligação dupla está. Em química orgânica, número de letra se separa com o hífen. Então, eu coloco um outro hífen aqui e coloco qual que é o intermediário dessa ligação, que no nosso caso aqui vai ser em. Por que em? Porque ela é uma ligação dupla. Lembra que ligações simples são an, ligações duplas são em e ligações triplas são in. Tudo bem, moçada? Tranquilo, tranquilo. E agora, para finalizar a nomenclatura desse carinha. Se é um hidrocarboneto, hidrocarbonetos são terminados em O. Então a gente... Opa, falhou. Agora sim deu certo. Agora a gente tem aqui o X-2-N, que é a nomenclatura desse mocinho aqui. Beleza? Mas ainda assim, continua fácil. Dá uma mais difícil, né, Emerson? Vamos dar uma mais difícil e tal. Então aqui nesse... Ih, falhou de novo, ó. Problemas tecnológicos, pessoal. Vamos lá. Passando aqui um pouquinho agora, nós temos duas ligações duplas em uma cadeia de carbonos. De novo, primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer a contagem do número de carbonos existentes nessa cadeia, para dar a menor numeração para as ligações duplas. Então eu posso fazer dessa seguinte maneira. Agora eu troquei a cor só para a gente não sempre achar que tudo tem que ser a mesma cor, tudo o mesmo padrão. Eu posso começar fazendo a contagem, conforme está demonstrado aqui no cantinho da tela, em verde, ou eu posso escolher essa contagem que está aqui embaixo na tela, em vermelho. E aí a pergunta é, qual dos dois escolher? Qual que eu quero para dar a nomenclatura para esse átomo de carbono? Bom, se nós olharmos aqui em verde, eu tenho que o átomo de carbono está no carbono 1, desculpa, a ligação dupla está no átomo de carbono 1 e também no átomo de carbono 4. E em vermelhinho está no átomo de carbono 3 e também no átomo de carbono 6. Se nós fizermos a soma do verdinho e do vermelhinho, nós veremos que a que está em verdinha, ela dá a menor numeração para as duplas. Portanto, essa é a numeração escolhida. Tudo bem? Então eu vou repetir, porque eu sei que isso é um pouco confuso para quem está vendo a primeira vez. Na cadeia que nós contamos, na posição que nós contamos em vermelho, nós temos as ligações duplas no carbono 3 e também no carbono de número 6. Então, pegando essas posições, 3 somado com 6, ou 6 somado com 3, o saldo das ligações duplas é igual a 9. E se eu pegar aqui do carbono de número 1 e somar com o carbono de número 4, o saldo dessas duas ligações duplas é igual a 5. Como 5 é menor do que 9, e eu já falei aqui que a numeração ela tem que ser a menor para o carbono, para a ligação dupla, para os carbonos que possuem ligações duplas, a que está em verdinho, então acaba sendo escolhida por esse motivo. Tudo bem? Feito isso, então, vamos de nomenclatura. 7 carbonos, vamos retornar lá atrás. E voltando aqui atrás em nossa tabelinha, quando nós temos 7 carbonos, nós damos o prefixo "-ect", tudo bem? Então, quando nós formos trabalhar com a nomenclatura desse carinha aqui, vamos chegar lá, nós começamos com "-ect".
Agora, nós precisamos identificar qual é a posição dessas duplas nessa cadeia carbônica. Então, letra de número em química orgânica se separa com um hífen, tudo bem? E quais são as posições das ligações duplas? Está na posição 1 e está na posição 4. Emerson, como que se separa número de número em nomenclaturas de compostos orgânicos? Em química orgânica, número de número para nomenclatura se separa com uma vírgula. Então, esse cara seria o hept traço 1,4. Agora, nós temos que identificar qual que é a posição da ligação dupla. Só que, em química orgânica, número de letras se separa com hífen. Então, a gente coloca mais um hífen ali na frente. Só que, quando eu tinha só uma ligação dupla, eu chamava de em. Agora eu tenho duas ligações duplas. Então eu tenho que dar, antes dessa ligação dupla, eu tenho que acrescentar um de. Então, quando eu for dar essa nomenclatura, eu não vou colocar 1,4 em. Eu vou colocar 1,4 de em. Porque esse de me indica que são duas ligações duplas. E se fossem três ligações duplas? Tri em. Tudo bem? Estão entendendo mais ou menos o esquema, né? E agora, se é um hidrocarboneto, nós finalizamos com O. Então, a nomenclatura dessa molécula que está aí para vocês é o hept-1,4-dieno. Tudo bem? Moçada, é um pouco confuso, né? É muita informação. Mas se eu falei um pouquinho rápido demais, podem colocar para a opção aí no vídeo do YouTube, para ir um pouquinho mais devagar, vão colocando tudo direitinho para vocês acompanharem legal, beleza? Na descrição desse vídeo eu vou disponibilizar esse slide que eu usei para gravar esses vídeos, que vocês podem baixar, podem imprimir, podem fazer as anotações de vocês. Tudo bem, pessoal? Mas não esquece de deixar aquele joinha se vocês gostaram aqui do vídeo, que isso é muito legal aqui para o Help Química. E também, se não gostaram também, fique à vontade, deixem nos comentários sugestões de melhoria e de mudanças para os nossos canais, para o nosso canal. Tudo bem? Foi um prazer dar aula para vocês, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau!